Meus caríssimos alunos, cá estamos nós novamente a dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje estamos a falar do módulo 10, Formação do psicanalista. Temáticas que abordaremos hoje: diagnósticos em psicopatologias, o lugar da pesquisa em psicanálise, psicanálise, cultura, o lugar da interdisciplinaridade no trato da psicanálise, finalmente, desenvolvimento pessoal, profissional, de forma continuada. Com o bloco de hoje, que é o bloco A, terceira parte, nós estamos a fechar nossas reflexões a respeito da formação do profissional psicanalista. Nossa frase de hoje, buscamos em Newton Bonder, um pensamento muito interessante tirado de seu livro, já comentado em nossas aulas, Tirando os Sapatos. Tirar os sapatos é se permitir andar por territórios desconhecidos. Uma imagem muito rica, muito significativa, uma belíssima metáfora. Um texto acompanhará esse pensamento para aprofundar e para conscientizar e sensibilizar. Quanto ao mito, teremos hoje Eco e Narciso. Eco e Narciso. Para falar, o nome já é sugestivo, de um modo figurado, para falar de amor não correspondido, para falar da experiência, em que situações nós perdemos a capacidade de fazer uso da linguagem. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho e ainda vamos às nossas considerações. Antes de entrarmos diretamente nas considerações, lembro da próxima aula, próximo encontro. Estaremos a falar ainda dentro do módulo 10, no bloco B, primeira parte do bloco B, que será dividido em 3 partes. Nós vamos abordar alguns temas interessantes. Vejam, por exemplo, desenvolvimento psicossexual na infância. Como sempre lhes tenho dito, minha metodologia cíclica sempre volto aos temas de modo diferenciado e de modo em aprofundar as camadas de informações e conhecimentos. Então vamos falar do desenvolvimento psicossexual infantil, vamos comentar brincadeiras e fantasia das crianças, uma fase muito interessante. Comentaremos um pouco do lugar do complexo de Édipo, Electra, que vocês já conhecem. Vamos falar um pouco da adolescência e a questão da identidade do adolescente, a experiência e o processo, os procedimentos, a experiência de busca dessa identidade. Vamos comentar sobre transferência e contra-transferência dentro da adolescência, crianças e adolescentes. Esses temas serão considerados no próximo encontro. Quanto às considerações necessárias, quanto às considerações para o nosso trabalho de hoje, fiquem atentos. Estamos a falar dentro das psicopatologias e destacando o lugar e a importância dos diversos diagnósticos. Quando eu penso em diagnóstico, eu profissional, eu devo estar atento e saber identificar sintomas, dentro dos sintomas, aprender a identificar as causas
e trabalhar habilidades, desenvolver habilidades para identificar suas manifestações. Vejam o tamanho da responsabilidade e o tamanho e a necessidade de uma boa qualificação para compreender as psicopatologias diante da responsabilidade de elaborar um diagnóstico. Muito chão pela frente, mas precisamos começar a dar os primeiros passos. Observem também nos estudos de hoje como a experiência da supervisão clínica ela é significativa. Em terminando o curso, nosso curso de psicanálise, a continuidade, um dos caminhos da continuidade da nossa formação será por meio da supervisão clínica. Em supervisão clínica, estou a reforçar a ideia de que no espaço da supervisão clínica experimentamos a prática e experimentamos as teorias. Ok? Avançando um pouco, ainda em falando das psicopatologias, lembrar do lugar dos transtornos. Nós experimentaremos em nosso trabalho terapêutico, psicanalítico, desafios de diversos transtornos, com muitas vezes sintomas muito próximos, muito semelhantes. Aí a necessidade do estudo, da leitura, da honestidade do conhecimento. Vamos comentar a respeito dos métodos e pesquisas. Sempre que eu comento dos métodos e das pesquisas, sempre estou a lembrar do legado de Freud e da necessidade de ressignificá-los, de agregar a eles novos valores no contexto do século XXI. E, finalmente, um carinho especial ao campo da pesquisa, ao campo dos métodos no século XXI. Como é importante que eu aprenda a acompanhar as pesquisas que estão no mercado. Daí, a minha iniciativa em disponibilizar a vocês uma listagem de revistas respeitadíssimas no mercado, para que você conheça a diversidade das propostas de revistas e se identifique com uma delas para acompanhar, de modo preferencial, a evolução das pesquisas. E fechamos com aquela ideia. Sempre estou a insistir. Muitos estão a fazer o curso de psicanálise e cada um com seus próprios propósitos, próprios interesses. E eu sempre lhes digo e repito, experimentar a psicanálise é uma forma de experimentar a realidade de maneira única. Enxergar a realidade de uma forma diferenciada. Evidentemente, neste curso sempre estou a trazer a ideia de que a psicanálise se volta para o eu e se volta para o nós. A nossa coletividade, a nossa comunidade, a nossa sociedade também deve receber os benefícios e os impactos de uma boa psicanálise. Durante a nossa reflexão de hoje, observem a necessidade que se abre à psicanálise de se integrar às diversas abordagens terapêuticas. A psicanálise não pode trabalhar sozinha.
Por outro lado, a psicanálise é influenciada e influencia as estruturas sociais. Influencia e é influenciada. Por quê? Porque nós estamos insistindo muito no lugar da cultura, como a cultura, como o piso, o terreno, o espaço, como lugar da cultura, pede um diálogo com a psicanálise e a psicanálise precisa elaborar um diálogo com a cultura. Fechando as nossas considerações, fechamos em cima da necessidade de termos uma consciência muito clara a respeito da formação continuada. Formação continuada quer dizer formação sempre periódica. A formação apenas é iniciada num curso de psicanálise e deve ser continuada ao longo da nossa existência. Quanto mais eu experimento a formação continuada, tanto mais eu me dou conta de minhas habilidades práticas e teóricas. Experimentar a formação continuada é se permitir trabalhar habilidades práticas e habilidades teóricas. Até aqui tudo bem? Fechando, lembro da necessidade, estamos aí a finalizar o nosso curso, mas sempre estou a lembrar, necessidade de um engajamento, de um propósito de engajar-se. Engajamento em uma comunidade profissional. É nessa comunidade profissional que você vai encontrar um poço para se alimentar, para atender a sua sede em psicanálise. Bem, estamos aí há mais de 10 minutos a conversar com vocês. Vamos então apresentar os nossos recursos de hoje. Bem-vindos, bom trabalho e vamos à nossa luta. Dando continuidade à nossa reflexão, então vamos ao nosso texto de hoje. No livro Tirando os Sapatos, de Newton Bonder, se utiliza a metáfora de tirar os sapatos para simbolizar a disposição de explorar territórios desconhecidos e descobrir os limites do próprio eu. Para o psicanalista, a formação no século XXI, essa metáfora é extremamente relevante. Para o psicanalista em formação, essa metáfora faz diferença. O psicanalista deve estar preparado para entrar em espaços desconhecidos, tanto dentro de si mesmo quanto do universo psíquico de seus pacientes. A formação psicanalítica, tradicionalmente, exige que o futuro analista passe por sua própria análise pessoal. Esse processo é essencial, pois permite que ele explore suas próprias sombras e medos e desejos. Tirar os sapatos, nesse contexto, significa estar disposto a enfrentar o desconhecido e a desafiar as próprias certezas. É somente por meio dessa exploração interna que o psicanalista pode oferecer um espaço terapêutico seguro e autêntico aos seus pacientes. Além disso, a prática clínica requer que o psicanalista esteja constantemente aberto a novas experiências e aprendizados. Cada paciente traz uma história única e complexa, cheia de nuances que não podem ser previstas ou categorizadas facilmente. Tirar os sapatos, portanto, implica em estar pronto para abandonar preconceitos e abordagens rígidas e se permitir ser guiado pelo processo terapêutico de cada indivíduo. No século XXI, a diversidade cultural e as rápidas mudanças sociais adicionam camadas de complexidade à prática psicanalítica. O psicanalista deve estar disposto a aprender e a integrar conhecimentos
em diferentes disciplinas e culturas. Tirar os sapatos, nesse sentido, é um convite para abraçar a interdisciplinaridade, abraçar a diversidade, para enriquecer a prática clínica com perspectivas variadas e compreensivas. Tirar os sapatos também significa descobrir os limites do próprio eu. Para o psicanalista, isto envolve uma profunda autocompreensão, contínua reflexão. Conhecer os próprios limites é fundamental para manter a integridade profissional e a eficácia terapêutica. O processo de formação deve enfatizar a importância da autoexploração e a consciência dos próprios preconceitos e vulnerabilidade. Atenção! Em psicanálise, o conceito de contratransferência refere-se às reações emocionais do analista em resposta ao paciente. Reconhecer e compreender essas reações parte vital da prática psicanalítica. Tirar os sapatos, nesse contexto, significa estar consciente das próprias respostas emocionais e fazer uso delas de maneira produtiva no processo terapêutico, em vez de permitir que interfiram negativamente na relação com o paciente. A autoexploração contínua também envolve a disposição de buscar supervisão e apoio de colegas. A prática psicanalítica pode ser emocionalmente extenuante e o psicanalista deve estar atento aos sinais de esgotamento e sobrecarga. Tirar os sapatos, portanto, inclui reconhecer quando é necessário buscar ajuda e suporte para se manter equilibrado e eficiente na prática clínica. No século XXI, a formação do psicanalista deve incluir ferramentas para autogestão e bem-estar emocional, técnicas de mindfulness, práticas de autocuidado, recursos para a gestão de estresse podem ser integrados ao currículo de formação. Tirar os sapatos, nesse sentido, é um convite para o psicanalista cuidar de si, garantindo que ele mesmo possa oferecer o melhor cuidado possível aos seus pacientes. A metáfora de tirar os sapatos também pode ser aplicada aos desafios éticos. Entrar em territórios desconhecidos muitas vezes implica lidar com dilemas éticos complexos e situações ambíguas. A formação do psicanalista deve preparar o profissional para enfrentar esses desafios com integridade e responsabilidade. A ética na psicanálise envolve questões como confidencialidade, manejo de transferência e contra-transferência e o estabelecimento de limites claros na relação terapêutica com o paciente. Tirar os sapatos significa estar disposto a questionar as próprias decisões e ações e refletir continuamente sobre a prática ética e buscar orientação quando necessário. Além disso, os avanços tecnológicos e as mudanças sociais trazem novos desafios éticos. Em terapia online, por exemplo, levanta-se as questões sobre privacidade e segurança de dados. O psicanalista do século XXI deve estar informado sobre essas questões e preparado para se adaptar às práticas de acordo com padrões éticos contemporâneos. Tirar os sapatos nesse contexto implica em manter-se atualizado e aberto, a aprender sobre novas regulamentações e melhores práticas. A formação ética também envolve sensibilização diante da diversidade e da inclusão. O psicanalista deve estar atento às questões de poder e privilégio, reconhecer como estas, poder e privilégio, podem influenciar as relações terapêuticas. Tirar o sapato significa estar disposto a confrontar os próprios preconceitos e a trabalhar para oferecer um espaço terapêutico inclusivo e respeitoso. Tirar os sapatos pode ser visto como um convite para cultivar a escuta empática. Em psicanálise, a capacidade de ouvir profundamente é essencial para compreender verdadeiramente o paciente. A formação do psicanalista deve enfatizar o desenvolvimento dessa habilidade, que envolve não apenas ouvir as palavras do paciente, mas também compreender os sentimentos e significados subjacentes. A escuta empática requer que o psicanalista
se coloque no lugar do paciente, esforçando-se para compreender sua perspectiva única. Tirar os sapatos, nesse sentido, significa deixar de lado as próprias suposições e julgamentos e se permitir ser totalmente presente e receptivo ao que o paciente está expressando. Essa prática promove uma conexão mais profunda e uma relação terapêutica mais eficaz. Além disso, a escuta empática é uma ferramenta poderosa para ajudar os pacientes a se sentirem valorizados. Muitos pacientes procuram a terapia porque sentem que suas vozes não são ouvidas em outros contextos. O psicanalista tira os sapatos e pratica a escuta empática porque tem condição de oferecer um espaço seguro e acolhedor. A formação do psicanalista deve incluir treinamento específico em técnicas de escuta empática. Tirar os sapatos nesse contexto é um compromisso com a prática contínua e a melhoria da habilidade de escutar. No século XXI, a formação do psicanalista não pode ser limitada apenas aos conhecimentos tradicionais da psicanálise. Tirar os sapatos significa estar disposto a explorar e a integrar os conhecimentos de outras disciplinas. Essa abordagem interdisciplinar enriquece a prática psicanalítica. Freud, em sua época, já integrava conhecimentos de áreas diferentes. No mundo contemporâneo, os avanços em diversas disciplinas oferecem novas perspectivas e métodos. As neurociências fornecem insights sobre o funcionamento do cérebro, que podem ajudar a entender melhor os processos inconscientes. A antropologia e a sociologia podem oferecer uma compreensão mais profunda das influências culturais e sociais. A filosofia, por sua vez, uma reflexão crítica sobre os conceitos fundamentais da psicanálise. Artes oferecem novas formas criativas de expressão e exploração do inconsciente. Abraçar a Inter significa estar disposto a continuar a aprender. Formação inicial, a nossa, deve fornecer uma base sólida para a educação continuada. É o que mais importa. Tirar os sapatos, nesse sentido, é um compromisso com a curiosidade intelectual e abertura para novas ideias e abordagens. Tirar os sapatos, como proposto por Newton Bonder em seu livro, é uma metáfora poderosa para nossa formação no século XXI. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Texto de, como sempre digo, cabeceira. Vamos para o próximo. Aqui nós estamos diante do texto da mitologia grega, Eco e Narciso, só o comecinho para a gente sentir o sabor. O mito de Eco e Narciso, narrado por Ovídio nas Metamorfoses, oferece uma rica fonte de reflexão sobre temas como amor não correspondido, perda de voz, identidade e o desejo de ser ouvido. Eco, uma ninfa que perde a capacidade de falar suas próprias palavras, apenas repetindo as últimas palavras dos outros, representa a perda de identidade e a frustração de não ser ouvida. O texto, a conexão, a metáfora é maravilhosa. Por conta de vocês, a continuidade. Antes de entrarmos nos mapas mentais, apenas aqui, identificando então, nós temos aqui visão geral dos 5 temas trabalhados: psicopatologia e diagnóstico, pesquisa em psicanálise, psicanálise em diálogo com a cultura, interdisciplinaridade, desenvolvimento contínuo. Aquele comentário que eu fiz com vocês no início do nosso trabalho. Aquele conteúdo vocês encontrarão nesses temas aqui apresentados para uma leitura dirigida. Ok? Vamos então aos nossos mapas para um primeiro contato com eles. Aqui nós temos o primeiro mapa, voltado para a psicopatologia e diagnóstico. Sempre a lembrar, o mapa, ele sempre conversa com o artigo que vem na sequência. Artigo em diálogo com o mapa em diálogo com o artigo. Evidentemente, para a eficácia, para resultados exitosos de uma leitura
na perspectiva da aprendizagem, é importante vincular os dois movimentos. Sempre fazer o diálogo do mapa com o artigo. Aqui nós temos então mapa, psicopatologias e diagnóstico, mesmo esquema vocês conhecem, o tema principal, subtemas e os galhos. Nos galhos, muitos detalhes interessantes. Vamos na sequência, o próximo mapa. Aqui nós temos o mapa da pesquisa em psicanálise, mesmo esquema, tema principal, subtemas e os galhos. Muitas informações para serem trabalhadas juntamente com a leitura. Terceiro mapa, aqui nós estamos no mapa psicanálise e cultura, o mesmo esquema, tema principal, subtemas e os galhos. Nos galhos, informações necessárias, sempre a lembrar. O mapa é ilustrativo, o mapa é aquele recurso onde a gente não precisa fazer a leitura linear. Você bate os olhos e já se dá conta do conteúdo do trabalho. Você se dá conta do conteúdo do trabalho porque você vai adquirindo familiaridade com o material, com os textos, com os conceitos. Perfeito? Quarto mapa, voltado para a interdisciplinaridade, mesmo esquema, tema principal, subtemas e os galhos, conceitos, explicações, informações que se fazem necessárias. E o último mapa, desenvolvimento continuado em termos de carreira, mesmo esquema. Sempre estou aqui apresentando os mapas, porque os mapas são sempre anexados aos encontros e às aulas, e os mapas têm o trabalho de dar suporte. Os mapas têm a intenção metodológica de apresentar em síntese o conteúdo de uma forma rápida. Portanto, essa familiaridade com os mapas mentais, ela se torna necessária. Evidentemente, como ao longo do curso nós sempre trabalhamos, eu sempre trabalhei os mapas, você já tem familiaridade, tem facilidade de manipular, de manejar os mapas. Perfeito? Vamos localizar os artigos. Deve estar na sequência. Aqui nós temos o primeiro artigo, psicopatologia e diagnóstico, formação em reconhecimento e compreensão de transtornos psíquicos. Eu tenho dito nesses últimos tempos como é importante desenvolver habilidades para, aqui no caso, habilidades. Preciso me dar conta disso. Já me dotei, já me abasteci de informações necessárias para estar em condições de elaborar um diagnóstico a partir da identificação de uma psicopatologia que se manifesta em sintomas, se expressa em sintomas. Já tenho essa habilidade, leitura, e para que eu possa me dar conta. Pedagogicamente, já lhes disse, estou a colocar a contagem das palavras nos textos para que vocês tenham ideia. Então, estamos a falar aqui de um texto que se apresenta com 1.600 palavras, 8 páginas. Aí vocês vão ter uma ideia quando se trata de pensar na redação temática de vocês. Todos os artigos, nesses últimos tempos, estou a quantificar as palavras para que vocês dimensionem o que implica 1.500, 3.000, 4.500 palavras. Perfeito? Então, sequência dos artigos. Vamos para o segundo artigo. Aqui nós temos pesquisa em psicanálise, encorajamento para contribuir para a pesquisa e desenvolvimento no campo. Eu diria assim, vocês deveriam ter uma coceira nas mãos quando se experimenta uma nova pesquisa, um novo olhar. A nova pesquisa, o novo olhar, sempre nos enriquece. Próximo artigo. Psicanálise e cultura, discussão sobre a interseção, a conexão, o encontro da psicanálise com a arte, literatura e sociedade na formação do psicanalista século XXI. Muito interessante.
merece imersão. Quarta leitura, questão da interdisciplinaridade, o lugar da interdisciplinaridade, cultura que nós adotamos na nossa proposta de curso de psicanálise. Conhecimento sobre como a psicanálise elabora o diálogo com outras disciplinas. E, finalmente, o quinto artigo, desenvolvimento ou formação continuada. Importância da aprendizagem continuada e do desenvolvimento profissional ao longo da carreira. Isso aqui é um valor que precisa ser agregado. Os alunos que estiverem comigo na experiência do curso de psicanálise, com certeza estão sensibilizados para a necessidade da continuidade pós curso de formação profissional, continuidade em uma comunidade profissional, para sempre se localizarem em um espaço de mais conhecimento, mais aprofundamento, mais seriedade, mais honestidade e mais relevância quando falamos da qualificação do profissional. Bem, passamos agora ao outro pacote, 12 leituras psicanalíticas. Aqui nós temos a primeira, Michelangelo, personalidades, sempre a lembrar, as leituras psicanalíticas têm a intenção de agregar ao repertório psicanalítico de vocês, aumentar o repertório, criar um chão, familiaridade a esse mundo da psicanálise. Sempre são 12 leituras psicanalíticas na faixa, em geral, de, vamos ver se eu identifico aqui, na faixa de 3 a 5 páginas. São textos pequenos. Sempre lhes digo, as leituras psicanalíticas, elas são pílulas, pequenas pérolas, que se apresentam em forma de um convite. Você aprende o sabor, você é provocado, você descobre a beleza, o interesse, a profundidade e o sentido das informações no texto, e desse texto, que ele é básico, ele é didático e pedagógico para um processo de iniciação. Desse texto básico, você dará novos passos para textos intermediários, na mesma perspectiva, e com o tempo e a maturidade, passos para textos avançados e até chegar nos originais. Então, Michelangelo, muito interessante, um dos maiores artistas do Renascimento, viveu uma vida marcada por profundas lutas internas com a fé. A critério de vocês. Vamos para o próximo. No campo da sexualidade, economia da sexualidade. Impacto econômico das indústrias relacionadas à sexualidade. Muito interessante, e é bom que nós, psicanalistas, tenhamos o conhecimento. A indústria da pornografia, produtos eróticos e bem-estar sexual, terapia sexual e saúde mental, impacto econômico e social, e fechamos. Mesmo na aula de hoje ainda falarei da intimidade afetiva, educação sexual. Cada vez mais a gente se dá conta da necessidade de uma séria educação nossa, do nosso entorno, do nosso povo, para que a gente não alimente preconceitos, para que a gente não alimente uma cultura de exclusão. Vejam aqui o texto, eu trabalhei o texto de uma forma positivada, uma visão positiva da sexualidade, evidentemente com a contribuição da psicanálise. Indústria de pornografia,
Certamente você tem a sua visão, mas veja a visão dessa reflexão que chega até vocês. A indústria da pornografia é um exemplo significativo do impacto econômico das indústrias relacionadas à sexualidade. Veja as produções culturais ou as produções de filmes, uma série de produtos que se encontram no mercado. A indústria pornográfica é uma das mais lucrativas e tecnologicamente avançadas, constantemente inovando para atender a demanda global. Vamos estudar o fenômeno. Aqui a indústria de pornografia, com suas vastas implicações econômicas, sociais e psicológicas, continua a ser um campo de estudo relevante tanto para a psicanálise quanto para a economia. Uma visão a respeito dos produtos eróticos. O texto é muito interessante, é sempre provocativo, pede uma reflexão honesta e séria, e nas leituras a gente aprende a se dar conta dos nossos preconceitos. Vamos em frente. Aqui nós temos, no campo das fragilidades, sentimentos de culpa e vergonha, compreendendo suas origens e promovendo a cura por meio da psicanálise. Muito comum, quem não carrega culpa e vergonha, impacto paralisante de culpa e vergonha. A psicanálise é a cura da culpa, a psicanálise é a cura da vergonha, integração e crescimento pessoal. Muito interessante, um material interessantíssimo. Próximo texto, aqui é uma frase de efeito: il modo più efficace di mostrare compressione verso l'altro è ascoltare invece di parlare. O modo mais eficaz de mostrar compreensão para o outro é escutar, em vez de ficar falando. Muito profundo o texto. Vamos para frente, aqui está dentro do... Aqui está, estamos no campo da psicopatologia, ciclotimia, transtorno do humor com oscilações menos intensas que o transtorno bipolar. Dê o mergulho, vale a pena a incursão. Vamos avançando pelo tempo que urge, no campo da bioética, edição genética, potencial e preocupações éticas na modificação do DNA, um texto também muito interessante, muito rico, e ciência. Vamos para frente. No campo ainda das ciências, as neurociências, questão do fenômeno do envelhecimento, efeitos do envelhecimento no cérebro e na prevalência de doenças mentais em idosos, alterações das estruturas do cérebro, alterações funcionais e cognitivas, prevalência de doenças mentais, doenças neurodegenerativas, impacto psicossocial. Vale. Sétima leitura, no campo das resenhas, reflexões sobre as conferências introdutórias sobre psicanálise. Material de Freud, obra de Freud, sempre um aperitivo. Vamos na sequência. Quero ver se ainda dentro do curso eu faço considerações a respeito das resenhas e considerações a respeito dos estudos de caso. São muito ricos, literatura freudiana, mas a gente precisa beber na literatura facilitada e depois nas literaturas que se seguirão, medianas e complexas. Aqui nós estamos no campo das terapias analíticas, dinâmicas familiares em transformação, compreender e intervir nas mudanças nas dinâmicas familiares devido a novas configurações sociais. Compreender e intervir nas mudanças aqui está faltando um e nas dinâmicas familiares devido a novas configurações sociais. Interessante. Transformações nas estruturas familiares, impacto das mudanças sociais e
na parentalidade, inclusão e diversidade nas famílias modernas, intervenções terapêuticas adaptadas. Perfeito? Vamos para o próximo texto. Aqui, comunidade LGBT+, questão advocacia e direitos LGBT-GIAP+. Um olhar psicanalítico. Evidentemente, estamos privilegiando todas as comunidades, um espaço de conhecimento e informação para garantirmos maior acolhimento e menos preconceitos. Vamos para o próximo texto. Aqui nós estamos no campo da psicanálise em diálogo, integração com neurociências, contribuição da psicanálise, mais uma vez, a psicanálise em diálogo com as ciências. Vale a pena a leitura. Estamos na 11ª leitura, tradições religiosas, religião e corporalidade, uma perspectiva psicanalítica, a experiência corporal nas práticas religiosas. Muito interessante a reflexão, vale a pena a visita, a revisita, a reflexão, o estudo. E finalmente, o último texto, estudo de caso de Marie. Análise de neurose e distúrbios de sono. Análise de neurose e distúrbios de sono. Perfeito? Passamos pelas leituras. Vamos às redações temáticas. Primeira redação, modelo estrutural da mente, uma análise psicanalítica contemporânea. Análise profunda do modelo estrutural da mente de Freud, que inclui, já conhecemos, ego, id, ego, superego, discutindo como essas instâncias interagem para formar a dinâmica psíquica e influenciar o comportamento. Uma proposta de redação. Já vimos um capítulo sobre estrutura da mente. Veja, 1.800 palavras. Vamos para a segunda proposta de redação temática. Mecanismos de defesa, uma análise psicanalítica contemporânea. Investigação dos mecanismos de defesa propostos por Freud, como repressão, negação, projeção, racionalização, todas do conhecimento de vocês, na exploração de como eles são identificados e tratados na prática clínica. Interessantíssimo, também uma proposta, olha, quase 2.000 palavras. Terceiro tema de redação, o conceito de inconsciente, uma análise psicanalítica contemporânea, estudo do conceito de inconsciente, um dos pilares da teoria freudiana, para avaliar sua implicação em terapia e como ele, o inconsciente, se manifesta em fenômenos como sonhos, atos falhos e lapsos. Material riquíssimo. Vamos para o próximo, olha, 1.600 palavras. Vamos para o próximo. Próxima proposta, a redação Teoria da Sexualidade. Uma análise psicanalítica contemporânea. Discussão sobre a teoria da sexualidade freudiana, que inclui as fases do desenvolvimento, oral, anal, fálica, latência e genital do conhecimento de vocês, e o impacto delas na formação da personalidade. Observem, 2.300 palavras. Perfeito? Um texto que deve ter 9 páginas. Vale a pena. Quarta e última proposta de redação, técnica da associação livre, uma análise psicanalítica contemporânea. Análise da técnica da associação como método fundamental na prática psicanalítica, para acessar conteúdos inconscientes, considerando implicações e eficácia no cenário do terapêutico moderno. Perfeito? Vamos ver aqui a visão geral, nós já tivemos, já passamos por isso daqui. Meus caríssimos alunos, estamos então aqui a finalizar a formação do psicanalista para o século XXI. Tem um farto material, evidentemente, se trata de se buscar, se revisitar
buscar familiaridade com esse material de uma forma didática, de uma forma que respeite o ritmo de aprendizagem de vocês. Não é necessário, como usando uma linguagem figurada, não é necessário se alimentar de forma rápida. Não se fará digestão. Importante ir se alimentando aos poucos, pouco a pouco. Um farto material, e eu ainda farei um cálculo a vocês do volume do material disponibilizado a vocês em termos de psicanálise. O importante é que vocês tenham material, que vocês tomem conhecimento da existência deles e que façam uso desse material dentro da disponibilidade do seu tempo. Vocês se lembram das primeiras aulas, dos primeiros encontros, quando justamente falava da psicologia da aprendizagem. Cada cursista aprende de um jeito, nós aprendemos de modos diferentes. O importante é que vocês tenham acesso ao material e quanto ao ritmo de aprendizagem, cada um escolha o seu ritmo de aprendizagem, a sua maneira de operar com esse material. Necessariamente não precisa usar um material de uma forma descontrolada. Usar o material de tal forma que ele faça mais mal que bem. O material, as informações, deve trazer benefícios. Deve impactar no sentido de agregar valores. Não se incomode com o volume do material. O importante é que vocês tenham um material, saibam desse cenário que nós estamos a pintar. Vocês se lembram que nas primeiras aulas eu trabalhei muito com estilos de pinturas, diversos estilos de pintura. Com certeza, cada um, dentro da própria singularidade, dentro da própria história, sabe do quadro que está a pintar com essas informações. Cada um sabe das cores que dará a própria redação temática, com todos os pincéis disponibilizados, com todas as cores disponibilizadas, cada um pintará um quadro diferente. Vocês se lembram, eu contei a vocês, no início das nossas aulas, aquele professor que pede para todos os alunos desenharem uma rosa. Todos ficam à espera do modelo da rosa. O professor vai e apresenta a rosa, uma rosa vermelha, um caule, algumas folhas, e todos reproduzem aquela rosa vermelha com caule, com as folhas que o caule apresenta. E depois o professor passa cada um dos alunos para se dar conta das habilidades que ali se apresentaram na rosa vermelha. Um desses alunos deixa essa escola e vai para uma outra escola. Essa lição se repete com outro professor e o professor diz: hoje nós vamos desenhar uma rosa. Podem desenhar a rosa de vocês. E esse aluno pergunta: professor, mas você não vai dar o modelo da rosa para que eu possa fazer a rosa? E o professor diz: como posso te dar o modelo da minha rosa? Cada um tem a sua rosa, cada um precisa desenhar a sua rosa. Lição da história: cada um de nós tem uma história, tem uma experiência, tem uma vivência. Cada um de nós tem uma singularidade. Cada um de nós tem habilidades diferenciadas. Não posso pedir que todos façam a mesma coisa. Cada um deve fazer, deve expressar aquilo que carrega. Da própria experiência, das próprias emoções, dos próprios comportamentos, das próprias informações. Aí
o grande valor. O grande valor da autonomia, da subjetividade, da riqueza que nós carregamos. E ao longo desse curso eu tenho reforçado a tese, na qual tese alimentei os meus estudos. Essa tese sustentou as minhas pesquisas, essa tese sustentou a minha aprendizagem. E eu revelei a vocês. Descubram, a partir da fragilidade de vocês, do calcanhar de Aquiles, do telhado de vidro, transforme a fragilidade em poder, em habilidade, em competência. Todas as leituras voltadas às personalidades, nós já temos praticamente 30 personalidades ou 40 personalidades. Observem como da fraqueza nasce a força. Na fraqueza encontramos a semente que, regada, produzirá flores e frutos. Pensem nisso. Quando se lembrarem do João Barros, lembre-se daquele homem, daquele profissional, daquele professor, daquele psicanalista que tinha essa ideia fixa. Só pensa nas fragilidades como recurso de potencialidade. Meus caríssimos, bom trabalho, bom estudo e até nos vermos novamente. Estamos acelerando os passos, estamos nos aproximando do happy end. Até nos vermos novamente.